ESB, Educação para uma Vida Plena. Ninguém da família pensava que a DEG iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olá, bom dia. Quarta-feira, 31 de julho, no ar, ESB Notícias, primeira edição. E o fato histórico de hoje. Em 31 de julho de 1609, os indígenas brasileiros são libertados. Quando os portugueses chegaram, havia mais de 2 milhões de índios somente no litoral da Bahia. Os povos eram divididos em troncos linguísticos, dos quais se destacavam os Gês, os Nu-Aruaque, os Caribi e os Tupis. A maioria dos índios era chamada de Tupi. E agora, no ESB Notícias, primeira edição, confira o que é destaque hoje. Nesta edição, confira todos os detalhes da reunião do PDDU. Alunos de algumas comunidades rurais seguem sem aula por falta de transporte. E ainda, a preparação dos atletas para a disputa de um campeonato de jiu-jitsu e a luta na busca por patrocínios. Estas e outras informações você confere agora no ESB Notícias, primeira edição. Um flagrante na tarde de ontem foi registrado por um cinegrafista amador aqui em Vitória da Conquista. Um carro da Aviação Rosa, que está operando no lote emergencial, sendo guinchado e levado para a garagem. Os usuários do transporte público estão na bronca e pedem que a Prefeitura resolva essa situação, porque problemas como esses estão ocorrendo com muita frequência. Inclusive, essas imagens foram divulgadas aí no blog nildofreitas.com, que cedeu também para a TV UESB. Essas imagens, esse vídeo que foi divulgado aí nas redes sociais por um cinegrafista amador, aí no flagrante, onde esse ônibus foi guinchado ontem. Está aí a situação do transporte público de Vitória da Conquista. De amarelo para rosa e o problema continua. E foi realizada ontem no SEMAI a 4ª reunião de discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e do Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário. Confira mais informações. Durante a reunião foram debatidos os estudos de socioeconomia, gestão da política urbana, infraestrutura do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, meio ambiente e urbanismo. O plano diretor ele traz justamente as premissas para o desenvolvimento da cidade, ele que vai indicar aonde os caminhos que devem ser percorridos para que o município se desenvolva de maneira ordenada, de maneira que a comunidade sinta esse crescimento e com as demandas vindas justamente dela. Por isso que a importância da participação da comunidade. A universidade presente nessa discussão, ela contribui não apenas com questões técnicas, mas também com articulação, com seus estudos e principalmente cumprindo o seu papel de articulador da sociedade, ou seja, a universidade ela tem que estar presente nos projetos de extensão, de pesquisa, mas principalmente na consolidação do desenvolvimento social da região onde ela está inserida. Também foi discutido o plano urbanístico do Distrito Aeroportuário. Segundo a arquiteta, o aeroporto é um equipamento estruturante e de importância econômica e social para toda a região. Portanto, deve haver regras claras nas construções das imediações do equipamento. Então, esse plano urbanístico tem esse objetivo de pensar aquele território como um território especial, como uma zona especial, em que é pressuposto, né, o uso racional, o uso adequado para que as funções aeroportuárias sejam mantidas, mas que também o município possa desenvolver as atividades considerando que aquela área ela tem restrições ambientais, que é uma área também que tem um perfil rural, né? E a ideia é evitar que o uso urbano chegue e acabe prejudicando as operações do aeroporto no médio e longo prazo. Então é uma medida preventiva, mas ao mesmo tempo garantir que aquelas comunidades elas tenham os seus modos de vida preservados, que essa convivência seja a mais harmônica possível. A arquiteta também disse que, apesar da importância do aeroporto para a economia regional, o equipamento não pode influenciar negativamente as comunidades que moram nas proximidades.
É necessário fazer um planejamento de investimentos para melhorar a vida das pessoas que vivem naquele entorno. Evitar que impactos negativos também se coloquem alterando a vida daquelas comunidades, daquelas pessoas que moram ali, de uma forma negativa, porque quando chega o equipamento, a expectativa é que melhore a vida das pessoas. Então, o cuidado que a gente está tendo é justamente fazer os estudos necessários para que o planejamento reflita, de fato, essas expectativas e também permita essa convivência entre o equipamento e as pessoas que moram naquelas comunidades e também que atenda aos interesses gerais da população de Vitória da Conquista. Agora a gente vai falar de esporte, porque o amor do esporte ao jiu-jitsu começou cedo para os atletas que você vai conferir agora a história deles aqui no UESB Notícias primeira edição. E a possibilidade da disputa de um torneio internacional motiva ainda mais esses atletas. Mas além da questão da preparação, dos treinos diários, dos desafios diários da superação do esporte, eles ainda enfrentam um problema: a dificuldade na busca de patrocínios. Confira mais detalhes. Dalisson, Samuel, Gustavo e Davi. Todos eles têm um sonho: se tornarem atletas profissionais de jiu-jitsu. Você é ser um lutador bom, né? Ganhar um cinturão que nem o professor. E se me destacar muito mais. Meu sonho não é só conquistar várias medalhas, mas sim fazer as crianças que não lutam acreditar nos sonhos dela. É muito satisfatório a gente ver o desenvolvimento dele, é como se a gente também estivesse realizando o nosso sonho e nossos alunos, e ver ele cada vez mais subindo, e é muito satisfatório. Todos eles estão treinando para o Campeonato Mundial BJJ Pro, que é o maior evento da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. O evento vai acontecer entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro em Fortaleza. A competição vai reunir atletas de todo o Brasil e do mundo. O meu foco não é só tirar o menino da rua ou que incentivar que o menino permaneça na escola, mas que ele também possa se despertar para o lado do atleta, né, se tornar um atleta um dia. E aí a importância de a gente participar de um evento como esse, que é um evento de nível nacional e internacional, que é o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que vai ser realizado na cidade de Fortaleza. É um prazer enorme estar tirando pessoas que não têm muitas condições ou alunos que precisam de ajuda de um patrocínio, de família e tal, para poder chegar lá. Porque não é fácil sair daqui Vitória da Conquista e ir até o Ceará para poder lutar um campeonato desse. Mas os atletas ainda não confirmaram a inscrição para a competição. Eles ainda buscam patrocínios para participarem do torneio. Entra em contato pelo meu telefone, WhatsApp 98809-8119, nos procurar no WhatsApp ou no Instagram, que é @LucasCarvalhoJJ, ou Facebook Lucas Carvalho, porque assim, aí lá vai estar todo o nosso trabalho e aí ele pode conhecer melhor, entendeu? E ver a possibilidade de nos ajudar. A gente está precisando de qualquer tipo de ajuda, porque para deslocado aqui, como eu te falei, não é fácil, entendeu? A gente está fazendo rifas, pedindo ajuda de um empresário, de outro, para que a gente possa levar essa garotada lá. Uma felicidade que vai ter minha família me assistindo. Eu tenho que me dar tudo de si. Eu tenho que me dar tudo de si. É isso aí, o importante é não desistir e sempre persistir. Parabéns a esses pequenos atletas que têm tudo para fazer uma carreira bonita nesse esporte. Mas agora a gente vai conferir o tempo, porque a previsão para esta quarta-feira em Vitória da Conquista é de céu parcialmente nublado na maior parte do dia. A cidade registra mínima de 13 e máxima de 26 graus. Veja agora a previsão do tempo para outras cidades da região. O tempo segue firme em Bom Jesus da Serra nesta quarta-feira. A cidade registra a temperatura mínima de 14 e máxima de 28 graus. O sol aparece entre nuvens nesta tarde em Caetanos. À noite o tempo continua firme. A variação térmica fica entre 15 e 30 graus. Tarde ensolarada em Jequié. À noite a previsão é de pouca nebulosidade. A mínima é de 16 e a máxima de 30 graus. Em Planalto, o tempo também continua aberto, sem previsão de chuva. Os termômetros variam nesta quarta-feira entre 13 e 25 graus. E depois do intervalo, alunos da zona rural podem ter o calendário letivo prejudicado por não conseguir as aulas. O motivo? A falta de transporte escolar. Agora são 11 horas e 54 minutos. Voltamos já. O amor que une quem se ama faz lembrar.
Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Ingerir bebida alcoólica e dirigir, além de ser ilegal, reduz a concentração, afeta a coordenação motora e diminui o desempenho no volante, reduzindo a capacidade de ação e reação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Se livre és gigante. Fiji 2019, uma homenagem à obra de Castro Alves, dos navios negreiros às caravanas atuais. Mesas de conversa, shows, exposições, lançamentos de livros, espetáculos, Frigizinho, Frigizinha, vivências literárias e a participação de grandes nomes da nossa literatura. Confira a programação completa da Feira Literária pelo site www.frigê.com.br. Frigê 2019, de 15 a 18 de agosto em Mucugê. De volta ao UESB Notícias, primeira edição, e olha, a Secretaria de Saúde do Estado, CESAB, alerta para o risco de sarampo depois que foram registrados 3 casos da doença no estado. No mês de junho, houve o primeiro registro de uma pessoa moradora de São Paulo e que esteve em Porto Seguro. Os outros casos foram de pessoas que veio de São Paulo e de uma adolescente de 12 anos que viajou para a Espanha. O risco é de ocorrência de novos casos associados à importação do sarampo, que é uma doença viral aguda, considerada das mais contagiosas, com potencial para ser extremamente grave. O órgão afirma que é essencial a manutenção de uma vigilância ativa para a detecção precoce de casos suspeitos e a adoção imediata de medidas para a prevenção de surtos. A recomendação também é que seja feita intensificação vacinal com a tríplice viral, que visa a melhoria da cobertura de forma seletiva, conforme o calendário de vacinação. E sem transporte escolar, alunos da zona rural de Vitória da Conquista continuam sem aula. O calendário da rede municipal pode ficar comprometido no próximo ano. Confira mais detalhes na reportagem. Vários alunos da zona rural de Vitória da Conquista continuam longe da sala de aula. O motivo é a falta de transporte escolar. Os filhos de Daniela estão em casa desde o dia 8 de julho sem poder estudar. Porque às vezes parava, ou quebrava, a gente não sabia qual era o problema, né? Aí mandava consertava, tinha creche e aula de novo. Só que agora já tem 2 meses que as mães estão assim. E não é só aqui no Iguá, as outras comunidades também. Isso acaba afetando o aprendizado dos filhos da gente, que está numa fase, né, de aprender as coisas de 5 anos, e os jovens, adolescentes lá também, porque fica em casa, né? E a gente precisa, os professores, diretores, estão tudo aí lutando para conseguir isso, e até agora não veio nenhuma solicitação aqui para Iguá para liberar os ônibus para a gente. Só no Centro Municipal Eratóstenes Menezes, no distrito de Iguá, são 408 alunos sem aula. Na creche Prascóvia Menezes Lapa, na mesma localidade, uma média de 180 crianças. Essa funcionária conversou com nossa equipe, mas preferiu não ser identificada. Servidora há 23 anos, ela conta como essa situação está prejudicando as crianças, mães e funcionários. Quando tem mães que não é só um filho que tem na creche, são 2, 3, então ainda dificulta mais ainda, né, a condição de deixar com a outra pessoa, com um parente, com alguém que possa estar ajudando. Então isso é um descaso. Eu trabalho aqui há 23 anos, nunca vivemos uma situação como essa. Aqui na Escola José Rodrigues do Prado, no povoado do Pradoso, que possui escolas nucleadas no Baixão, Malhada e na Lagoa de Maria Clemência, ao todo 1.150 alunos estão sem aulas por falta de transporte escolar. E afeta também os alunos que
que moram ao lado da escola. Eu moro atrás da escola. Aí eu venho e pergunto, vai ter aula segunda-feira? Provavelmente vai ter, mas é a previsão, não tem certeza se vai ter. Não é assim. A criança, se ter escola, para quê? Para a criança poder estudar, né? Aí sempre qualquer problema que acontece, a criança não tem aula. Não tem aula, aí eu falei assim, mas vocês falaram que na segunda-feira tinha aula. A gente vai ver se vai ter aula, provavelmente vai ter, só que não teve. Vai ficar o ano todo atrasado, sem saber de nada. Aí o jeito é repetir tudo de novo, né? Porque era para voltar desde o dia 22, não voltou. Dia 29 não voltou. E até hoje está aí. E se as aulas não retornarem, as mães prometem realizar mobilizações. Já estamos 22 dias. Amanhã a gente, no portal da transparência, está informando que amanhã voltaria às aulas. Se amanhã a gente vai trazer nossos filhos e não tiver, a gente vai procurar nossos meios. Vamos fazer protesto na prefeitura, vamos chamar repórter, um monte de coisa para a gente reivindicar os nossos direitos, né? Até porque eu liguei na Secretaria de Educação, a superintendente da área de pedagogia nos informou, nos deram um prazo até segunda. E no portal da transparência está dizendo que até quarta, ou seja, informações divergentes, né? Em nota, a Prefeitura de Vitória da Conquista diz que a licitação do transporte escolar já foi homologada e que as empresas têm até o dia 31 de julho para apresentar a documentação completa e, assim, ser realizada a contratação. E ressalta que garantirá o cumprimento dos 200 dias letivos e divulgará, nos próximos dias, um novo calendário letivo após a aprovação do Conselho Municipal de Educação. Segundo a coordenadora pedagógica do Sindicato Municipal dos Professores, essa situação vai interferir no calendário letivo do ano que vem. O calendário do ano letivo vai de 2020, previsão de dar início em abril. E agora a nossa discussão é, vamos ter 2 calendários na rede ou mais de 2 calendários na rede, porque existe uma na zona urbana que não está parada. Aqui no município tem um histórico de que começa todos no mesmo dia. E considera o término do último dia de aula da última escola. Então, se a escola tem uma escola que a gente já sabe que vai retornar dia 2 de agosto, que é o problema de reforma, outra questão. Então, o nosso calendário já está vinculado a essa escola do dia 2 de agosto. E essas agora, do transporte, a gente não sabe, porque era para ter retornado desde o dia 22, né? Segundo informação, que já era um erro. Licitação a gente sabe que tem que fazer antes do ano iniciar. Olha, inclusive, até como uma das entrevistadas disse aí na reportagem, que seria realizada uma manifestação, na manhã de hoje, vários pais de alunos e também estudantes estiveram em frente à Prefeitura Municipal, realizando a manifestação por conta dessa situação aí do transporte escolar na zona rural. Nossa equipe de reportagem esteve por lá, acompanhou todos os fatos e, inclusive, você vai ver todos os detalhes dessa reportagem nas próximas edições dos nossos telejornais. Mas agora a gente vai mudar de assunto para você saber um pouco mais sobre o seguro DPVAT, que é obrigatório para todos os motoristas e mantém as vítimas de acidentes de trânsito cobertas por cuidados médicos e hospitalares. Eu, há 12 anos atrás, mais precisamente no dia 7 de abril de 5 de abril de 2007, eu perdi o marido em um acidente de carro. E aí eu tive a assessoria de uma empresa, né, para que fosse resolvido todos os trâmites que eu tinha que ser resolvido. E nisso, Rafael, que foi a pessoa que resolveu tudo, não teve nenhuma burocracia quanto ao seguro. Né? Foi tudo bem, foi tudo resolvido. Eu acredito que assim, dentro de mais ou menos 30 dias eu recebi o seguro DPVAT, porque a perca só foi no caso do meu marido, não teve outras pessoas de vítimas fatais. A história de Dona Vera vai na contramão de muitas pessoas que não foram indenizadas através do seguro DPVAT. Obrigatório para todos os motoristas brasileiros, esse advogado explica o que é o seguro. Ele é um seguro que é pago pelo governo federal, administrado hoje pela seguradora líder dos consórcios DPVAT, tá? Ele é pago a todas as vítimas de acidente de veículo, seja pessoas que vêm a óbito, invalidez permanente e despesas médicas, tá? O valor do seguro obrigatório DPVAT, que é pago no caso de direito a receber, invalidez permanente até
valor também de R$ 13.500, a depender do grau de invalidez, e despesa médica até o valor de R$ 2.700, que vai ser pago conforme notas fiscais e pedidos de exames médicos que a pessoa conseguir comprovar que teve essas despesas. De acordo com números da seguradora que administra o DPVAT, de janeiro a dezembro de 2018, foram pagas 328.142 indenizações para vítimas de acidentes de trânsito e seus beneficiários. Mas, segundo o advogado, ainda é pouco. A gente teve em 2018, por exemplo, mais de 590 mil pedidos de indenização no Brasil. Desses mais de 590 mil pedidos, mais de apenas 320 mil, mais ou menos, foram pagos. Então, muita gente que pediu o seguro não conseguiu receber. Tem direito ao seguro DPVAT toda pessoa que sofreu uma lesão em algum acidente de trânsito. E isso, de acordo com a lei, independente se a causa do acidente for atribuída a você ou não. O indivíduo que estiver na condição de pedestre ou passageiro de um automotor também tem direito ao seguro DPVAT. O que muitas pessoas não sabem é a forma como receber o seguro. Então a orientação é, inicialmente, buscar informação junto à seguradora líder. Caso encontre algum tipo de dificuldade, procurar assessoria aí em um escritório de advocacia de alguém que tenha conhecimento na área, que vai poder ajudar e que a pessoa receba, né, o valor da indenização. Veja daqui a pouco uma entrevista exclusiva com a professora da Universidade Federal de Sergipe, Sônia Menezes, falando sobre soberania alimentar. Agora são 12h07, voltamos já. Se livre és gigante. Fiji 2019, uma homenagem à obra de Castro Alves, dos navios negreiros às caravanas atuais. Mesas de conversa, shows, exposições, lançamentos de livros, espetáculos, Frigizinha, vivências literárias e a participação de grandes nomes da nossa literatura. Confira a programação completa da Feira Literária pelo site www.frigê.com.br. Frigê 2019, de 15 a 18 de agosto em Mucugê. De volta ao UESB Notícias, primeira edição, e hoje a gente tem a honra de receber a professora Sônia Menezes, que é da Universidade Federal de Sergipe, está aqui em Vitória da Conquista, está também trabalhando na divulgação do Geossimpósio que vai acontecer em novembro, mas hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito dos trabalhos de pesquisa da professora Sônia, principalmente na área de alimentos. Professora Sônia, boa tarde, seja muito bem-vinda ao UESB Notícias. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Professora, a senhora tem vários livros publicados na área sobre alimentos. Como é que avalia a importância de estar discutindo, por exemplo, a questão da soberania alimentar, da segurança alimentar, no momento em que o país discute muito a questão da liberação de agrotóxicos? Como é que avalia essa questão? Eu coordeno um grupo de pesquisas, Grupan, Grupo de Pesquisa sobre Alimentos e Manifestações Culturais. Os nossos trabalhos, nós temos buscado mostrar, dar visibilidade à produção de alimentos tradicionais, né, nos espaços rurais e urbanos, e agora os novos trabalhos, as novas pesquisas também estão vinculadas à produção agroecológica, né, e fazendo esse debate da segurança e soberania alimentar. Quando a gente discute alimentos tradicionais, esses alimentos tradicionais que são utilizados para a geração de postos de trabalho e renda, que tem gerado muita renda nos espaços rurais e urbanos, a gente está falando também de soberania alimentar. Então, é a partir da produção de alimentos que os grupos familiares têm, né, a renda que vai contribuir para a sua reprodução social, quer seja no espaço urbano, quer seja no espaço rural. E, atualmente, é importantíssimo em diversas áreas, né, a sociologia, na economia, na agronomia, na nutrição e agora, muito forte na geografia, nós temos discutido muito a questão da segurança alimentar, né? Então, a falta, a escassez de alimentos, né, o retorno da fome aqui já no Brasil, né? E a produção de alimentos limpos, saudáveis, seguros e com preço justo, que está relacionado à soberania alimentar.
Então, hoje, com o crescimento da produção agroecológica, com o crescimento do consumo e demanda de alimentos agroecológicos, orgânicos, nós percebemos que há um campo, sobretudo para os agricultores familiares, para os camponeses, que eles devem, né, eles podem cada vez mais produzir esses alimentos, porque os consumidores estão em busca desses alimentos. Então, com a liberação agora cada vez maior desses agrotóxicos que são proibidos, inclusive, em outras partes do mundo, a gente vê com muita tristeza, mas também percebe que agora os agricultores têm cada vez mais nichos de mercado para que eles ocupem com esses alimentos bons, sem esses agrotóxicos. E a gente acredita, inclusive, existem várias referências, tanto a Raquel Rigoto, né, que é uma médica que mostra a relação do consumo de produtos contaminados com esses agrotóxicos e as doenças que surgem. A professora Larissa Bombardi, da USP, que é do Departamento de Geografia, também mostra o atlas, né, do uso da contaminação de alimentos no Brasil. Então a gente vê com muita tristeza e vê assim, com uma preocupação cada vez maior, porque o mercado internacional também não vai aceitar o consumo, a compra, né, desses produtos recheados de agrotóxicos que foram, inclusive, proibidos lá. Né? Ok, professora. E uma coisa que chama atenção, por exemplo, a senhora está na expectativa também do lançamento de um novo livro. Como é que está sendo a sua pesquisa desenvolvida nessa questão da área de alimentos? Olha, nós já lançamos vários livros. Eu fiz várias pesquisas, então um livro sobre queijo artesanal, mostrando, mapeando o queijo artesanal aqui no Brasil, mostrando os queijos artesanais que são consumidos no mundo e que são tradicionais e que não mudaram o modo de fazer, que eles continuam com o saber fazer tradicional e que hoje são super valorizados, né? Nós lançamos esse ano, no início do ano, um livro, O que é que o Nordeste tem? Nesse livro, nós temos, inclusive, nessa parceria com a UESB, com o Departamento de Geografia, artigos de professores e de alunos aqui da UESB. Agora nós vamos lançar, acho que outubro, novembro, um livro, A Memória dos Saberes, dos Sabores e os Sabores da Memória, onde a gente vai mostrar também essa produção de alimentos limpos, sadios e que geram renda e posto de trabalho. Uma parceria também com o professor, a professora Geisa Flores, aqui da UESB, do Departamento de Geografia, do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Então, além desse, a gente tem um outro livro, Estreitando o Diálogo sobre Alimentação, Cultura e Consumo. E nesse livro a gente também reúne pesquisadores da área de alimentação de diferentes áreas do conhecimento geográfico e que mostra a importância da valorização desses alimentos limpos, sadios, que geram postos de trabalho e renda para grupos familiares no espaço rural e urbano. Professora, e para encerrar, qual a expectativa para a realização do Geosimpósio no fim do ano aqui? A expectativa é muito boa, né? Muito grande. Tenho certeza que será um excelente evento. Esse evento, o Geosimpósio, ele vai só concretizar uma parceria que já existe há muitos anos, né? E será, assim, uma celebração. Eu acho que será uma celebração e um convênio que nós vamos realmente agora ratificar de algo que já acontece, né? E nesse Geosimpósio, então, teremos várias mesas redondas com a participação de professores da UFS, de diferentes áreas da geografia, da área ambiental, né, da área da urbana, da área regional, da agrária e rural, né? E junto com os professores aqui da UESB, mas além das mesas redondas, das palestras, nós vamos ter minicursos, né? E vamos celebrar esse convênio que já existe e que tem dado, né, a contribuição tem sido muito grande para as duas universidades. Professora, mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui no UESB Notícias. E a gente aproveita para parabenizar seu trabalho de pesquisa na área de alimentos, que é tão importante hoje, que é um debate assim tão polêmico no nosso país. Eu que agradeço e certamente nós vamos nos encontrar mais vezes, porque essa parceria é muito rica e vai dar muitos e muitos frutos. E a gente vai se encontrar mais vezes aqui, tá bom? A gente tem essa expectativa. Obrigada mais uma vez. Obrigada também. Olha, o UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Outras informações você confere no UESB Notícias, segunda edição, a partir das 6 da noite. Nós voltamos amanhã, a partir das 11h45 da manhã, aqui na TV UESB, canal 4.1. Uma boa tarde para você.
agosto, a TVE traz pra você o melhor da TV baiana. Ninguém sabe filmes, quem sou eu.